Oi, tudo bem? Quanto tempo? Tava com saudades de publicar episódios aqui. Eu não dei um tempo na ideia. É que a vida não anda, corre. E na correria, a gente vai sendo atropelada pelas urgências da vida. Eu estava no meio da produção de um episódio que vai ficar muito bacana, pelo menos eu acho, quando me ocorreu que não podia perder a oportunidade de falar, nem que seja para as paredes, sobre hoje. Eu sou a Daniela Antunes e esse é o Escuta Aqui, um podcast orgulhosamente caipira que conta as histórias das pessoas e com as pessoas do interior de São Paulo. Eu já falei com viajante, advogada, biólogo, psicóloga, jornalista, artista, teatro, músico, professor, gente que ama. Nesse episódio, eu vou falar sobre hoje, 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. É um dia de incômodo para mim. Não gosto de ganhar flor, chocolate e nem parabéns. Não gosto de ter esse dia como uma celebração, como uma oportunidade de presentear, agradecer. Não gosto de rosa não. Odeio. Eu gosto de ganhar flor em qualquer momento da minha vida. Gosto de ganhar bombom sonho de Não valsa. gosto de ganhar rosa, nem parabéns no Dia Internacional da Adoro Mulher. ganhar presentes, porque faz o meu dia melhor e de que esta luta Eu particularmente não foi faço em vão. questão de ser lembrada nesse dia e também não Aquele quero dia ganhar cansativo, você tá ferrada, cheia de trabalho. E vem alguém, uma rosa para uma também Dia das flor no Dia Mulheres. da Mulher. Embora eu acho que não, não é um momento, não é para isso. Mas pode me dar que eu aceito. Prefiro receber presente no dia do meu aniversário. Gosto sim dos parabéns nessa data de ser lembrada. Cactos, aquela suculenta, né? Que não precisa ficar podando, cortando cabelo. Mas o dia, receber presente no Dia Internacional da Mulher, não. Eu resolvi fazer um episódio que conte a história do dia. E não é tão simples assim. O primeiro Dia Nacional da Mulher, ele foi celebrado nos Estados Unidos em maio de 1908, né, onde 1.500 mulheres aderiram a uma manifestação considerada gigantesca para a época em prol da igualdade econômica, política e social. Essa é a Adriana de Bortoli Gentil. Sou formada em História e Pedagogia, aposentada da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão Preto. Ela trabalhou em editoras com livro didático, é doutoranda na Unesp, em Araraquara, onde também dá aulas no curso de Pedagogia. Para conhecer a luta das mulheres e o 8 de março de forma real e dinâmica, é necessário compreender as mudanças introduzidas pela Revolução Industrial na sociedade europeia, no século XVIII, que alterou as relações de trabalho e de produção e inseriu de forma precária a mulher no mercado de trabalho industrial. Então, essa história vai muito além do fato que está na memória coletiva como tendo sido o marco zero do 8 de março. Esse fato aconteceu 3 anos depois daquela manifestação de 1908. Foi em 1911, em Nova York. Qual fato é esse? Então vamos relembrar, né? Que é o fato público que é comemorado, que em 25 de março de 1911, um sábado, numa fábrica têxtil em Nova York, chamada Companhia de Blusas Triangle, às 5 da manhã, para a gente observar o turno, né? Porque não parava, essas indústrias elas não paravam, como não param hoje, né? Então, às 5 da manhã iniciou um incêndio, né? O incêndio foi gigantesco. 600 homens e mulheres estavam na fábrica. A maioria imigrantes, sobretudo judeus. 146 pessoas morreram. 125 eram mulheres e 21 homens. A gente sabe que nesse segmento industrial, não só na Europa, nos Estados Unidos, como também no início da industrialização brasileira, e aí a gente pega a Primeira República aqui no Brasil, a mão de obra era basicamente feminina e infantil. E a gente sabe por quê. Pagavam pouco, aconteciam abusos
e as condições de trabalho eram muito precárias. A tragédia marca as lutas feministas ao longo do século XX, mas foram os eventos anteriores que levaram à criação de uma data internacional, que é o 8 de março. Né? Então, esse 8 de março é uma história confusa, né? A luta das mulheres é secular, mas, de fato, a tragédia do incêndio foi marcante. A gente tem que partir dela e retroceder. Bom, espero que você esteja confortável. Para ouvir podcasts, eu fico confortável lavando louça, dirigindo, fazendo faxina. É que agora eu te convido para uma viagem no tempo, guiada pela Adriana, que contextualiza celebrações, manifestos e movimentos de mulheres que vão muito além da forma como conhecemos o 8 de março. Porque nós temos que olhar as lutas da Inglaterra e da França, e mesmo em outros lugares do mundo, lá pelos idos dos 700. Organizações de mulheres existem no mundo todo, na Europa e nos Estados Unidos, desde o século XIX. Oriundas do movimento operário, é bom frisar isso. Elas fizeram greves e se mobilizaram, reivindicando principalmente melhores condições de trabalho. As jornadas eram de 16 horas. No Brasil, chegava a ser de 18 horas. Isso no serviço, fora da casa. Imagina que devemos acrescentar a isso marido, filhos, faxina sem podcasts. E os medíocres salários, né? Aquele primeiro movimento de 1908 não foi o único. No ano seguinte, em 1909, mais de 2.000 mulheres se reuniram em uma nova manifestação, também em Nova York. E nesse mesmo ano, fizeram uma greve, cruzaram os braços. Aí foram 15.000. A paralisação durou 13 semanas, avançando então para o ano seguinte, de 1910. A coisa toda estava tão grande e importante que elas definiram uma data anual para o manifesto. 28 de fevereiro seria o dia da mulher se mostrar nas ruas e reivindicar seus direitos. Só para lembrar, nesse ponto do tempo, o incêndio na fábrica têxtil nem tinha acontecido. É bom a gente destacar, então, um outro pilar dessa luta, que é a denominação que vários grupos subalternos da sociedade industrial, que começam com a industrialização a aparecer novos grupos sociais, né? E a gente reporta de maneira genérica a classe proletária. Para contextualizar, vamos para o dicionário. Proletário, substantivo masculino. Na antiga Roma, cidadão da última classe social que não pagava impostos e era considerado útil apenas pelos filhos que gerava. Cidadão pobre que só tem para viver a remuneração insuficiente da sua força de trabalho. E então? Elas eram denominadas de classes perigosas e as mulheres também estão inseridas nessa denominação. Mulheres e homens cabiam nessa denominação de gente perigosa, trabalhadores ou desempregados. Isso é o que criminaliza a pobreza. Em 1910, aconteceu na Dinamarca a segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas. Esqueci de contar. Os protestos dos Estados Unidos eram organizados pelo Partido Socialista de lá. E foi aprovada uma resolução para instituir uma data anual para a elaboração dos direitos da mulher. E assim transformar essa data em instrumento de luta, como a luta pelo sufrágio universal em diversos países. Essa proposta aconteceu um ano antes do incêndio em Nova York. E o nome da mulher que fez a sugestão é difícil de pronunciar. Vou usar a Adriana para isso. Foi a alemã e filiada ao Partido Comunista, Clara Zetkin. Então vamos dar uma organizada. Ter uma data unificada internacionalmente para marcar a luta das mulheres por direitos civis, trabalhistas e políticos aconteceu um ano antes do fato que temos como marco para o 8 de março, tá? E não tinha flor, bombom e nem parabéns para você. A questão que se coloca é que o incêndio de 1911 se incorporou no imaginário coletivo da luta das mulheres. Marketing. Inclusive pelo próprio impacto, pelo número
de mortes e as condições de morte daquele grupo de trabalhadores. E oportunidade. O século XX começa para valer a partir da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918. Isso segundo Eric Hobsbawm e a Adriana, claro. Há questões tecnológicas, geopolíticas, comportamentais nessa afirmação. Mas o que interessa para a gente aqui é que os homens foram para o fronte e as mulheres para o mercado de trabalho, com impacto grande nas relações trabalhistas e sociais. Isso aconteceu no mundo inteiro, até no Brasil, que entrou na guerra quase no finalzinho. Em 8 de março de 1917, no contexto da guerra, quase 100 mil operárias manifestaram-se contra o czar Nicolau II na Rússia. Esse protesto ficou conhecido como Pão e Paz. Já tinha acontecido a Conferência da Dinamarca, a guerra, as mulheres foram para o mercado. O 8 de março estava consagrado. Mas somente em 8 de março de 1921 oficializou-se o Dia Internacional da Mulher. E só em 1945, a Organização das Nações Unidas, a ONU, assina o primeiro acordo internacional afirmando princípios de igualdade entre homens e mulheres. Tardiamente. Né? Só nos anos de 1960, depois da Segunda Guerra Mundial, é que a pauta do movimento alcançou os sindicatos e começaram a falar sobre equiparação salarial. Gente, do ponto de vista histórico, isso foi anteontem. É a partir da década seguinte, então da década de 70, que o dia 8 de março passou a ser associado a um incêndio que ocorreu em Nova York em 1911. E isso foi ontem. Eu sei porque eu estava lá, no modo bebê, mas estava. É em 1975 que a ONU institui o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Eu tinha 3 anos e já não era mais a filha única da primeira feminista que eu conheci, a minha mãe. O 8 de março ele deve ser visto como um momento de mobilização para a conquista de direitos e para discutir as discriminações e violências morais, físicas, sexuais, ainda sofridas pelas mulheres no mundo contemporâneo, impedindo que retrocessos ameacem as conquistas históricas em diversos países. É um dia de reflexão e de mobilização. Gente, desculpa, mas não é dia de festa. E pode me chamar de mal-humorada. Hoje, 8 de março de qualquer ano, eu sou mesmo. Não é dia de flor. Chocolate, sorrisos, lembrando até a data comercial do amor, como o Dia dos Namorados. Então, o 8 de março é a busca pela igualdade social entre homens e mulheres. Uma luta, portanto, por direitos civis. É pelo direito ao voto. No Brasil, a gente vota desde 1939. Mas só 15% do Congresso Nacional é formado por mulheres. É por direito à equiparação salarial, que significa ganhar o mesmo que o coleguinha que faz a mesma coisa que você. Não é mais e nem menos. Nem melhor e nem pior. É só igual, pô. Só. É pelo direito sexual, afetivo, familiar, pelo direito de amar e de viver com quem você quiser, inclusive com si mesma. E daí? Todas essas lutas implicam o campo dos direitos civis e humanos. Uma ideia alargada de cidadania que vem sendo discutida na Inglaterra desde o século XVIII. Portanto, muito antes do incêndio da fábrica de Nova York, que foi em 1911. Os direitos civis, base da luta das mulheres, são constituídos pelos fundamentos nobres do direito. Direito à vida, direito à liberdade, a igualdade perante a lei, a garantia de ir e vir, de optar por um trabalho e de se expressar livremente. Quando eu pedi para a Adriana gravar para mim um áudio sobre o Dia Internacional da Mulher, para contar a história do 8 de março, eu confesso que esperava tudo, menos isso. As datas históricas servem, em muitas circunstâncias, para manipular e sempre a serviço de algum grupo social ou instituição. No caso da luta secular das mulheres, o dia 8 serviu para silenciar uma trajetória de luta. O fato histórico que levou à oficialização da data não foi o incêndio em uma fábrica têxtil em Nova York, mas a luta incessante das mulheres
principalmente e de maneira intensa após a Revolução Industrial. Então é assim, ó. Poderia não ter mais flor, nem chocolate e nem dia. É brincadeira, tá? Controlar o passado ajuda a dominar o presente e legitimar tanto as dominações como as rebeldias. Então eu acho que a gente está entre as rebeldias das mobilizações e manifestos e as dominações das flores e dos chocolates. Um dia eu ganhei um espelhinho de carregar na bolsa do sindicato e eu também gostei de ganhar o espelhinho. Ou de um presente criativo do sindicato, que poderia bem se inspirar de outra forma, menos dominada, talvez. Pensemos. Foi para isso que eu fiz esse episódio, para pensar. Há muitos anos eu respondo os parabéns pelo 8 de março de uma única forma. Encaminho um poema da Elisa Lucinda, que eu conheci no final dos anos 1990, quando eu trabalhei com a segunda grande feminista da minha vida, a Joana Leal Garcia, vereadora destemida em Ribeirão Preto. Aí, na semana passada, eu pensei, lá vem mais um 8 de março. E eu confinada, sem poder fazer a minha palestrinha para as amigas. Então, eu chamei todo mundo para esse grande encontro em áudio, para refletirmos juntas e termos o prazer de ouvir o seguinte. Moço, cuidado com ela. Há que se ter cautela com essa gente que menstrua. Imagine uma cachoeira às avessas. Cada ato que o faz, o corpo confessa. Cuidado, moço. Às vezes parece erva, parece era. Cuidado com essa gente que gera. Essa gente que se metamorfoseia, metade legível, metade sereia. Barriga cresce, explode humanidades e ainda volta pro lugar que é o mesmo lugar. Mas é outro lugar. Aí é que tá. Cada palavra dita, antes de dizer, homem, reflita. Sua boca maldita não sabe que cada palavra é ingrediente que vai cair no mesmo planeta panela. Cuidado com cada letra que manda pra ela. Tá acostumada a viver por dentro, transforma fato em elemento, a tudo refoga, ferve, frita, ainda sangra tudo no próximo mês. Cuidado, moço. Quando você pensa que escapou, é que chegou a sua vez. Porque sou muito sua amiga que eu tô falando na Vera. Conheço cada uma, além de ser uma delas. Você que saiu da fresta dela, delicada força quando voltar a ela. Não vá sem ser convidado ou sem os devidos cortejos. Às vezes, pela ponte de um beijo, já se alcança a cidade secreta, a Atlântida perdida. Outras vezes, várias metidas e mais se afasta dela. Cuidado, moço. Por você ter uma cobra entre as pernas, cai na condição de ser displicente diante da própria serpente. Ela é uma cobra de avental. Não despreze a meditação doméstica. É da poeira do cotidiano que a mulher extrai filosofando, cozinhando, costurando e você chega com a mão no bolso, julgando a arte do almoço, eca! Você que não sabe onde está a sua cueca? Ah, meu cão desejado, tão preocupado em rosnar, ladrar e latir, então esquece de morder devagar. Esquece de saber curtir, dividir. E aí, quando quer agredir, chama de vaca e galinha. São duas dignas vizinhas do mundo daqui. O que tem pra falar de vaca? O que você tem, eu vou dizer. E não se queixe. Vaca é sua mãe. De leite. Vaca e galinha. Ora, não ofende. Enaltece, elogia. Comparando rainha com rainha, óvulo, ovo e leite. Pensando que está agredindo, que tá falando palavrão imundo. Tá não, homem. Tá citando o princípio do mundo. Esse é o poema O Aviso da Lua que Menstrua, da Elisa Lucinda, interpretado pelas meninas do Grupo Teatral Porão. São elas Carolina Greck, Yuli Lemos, Gabriela Ferreira, Júlia Alonso e Ashley Oswald.
eu chamei tanta gente para falar nesse episódio que eu me perdi, confesso. E foi uma delícia descobrir que eu sou cercada de mulheres muito porretas. Eu tô feliz demais. A Silvana, Amparo, Rosane, Grace e a Sandra são da minha turma de ginástica. A gente se reúne online todas as manhãs para treinar, sob o comando impecável da Rosane Sarkis, que desde março passado dá aulas de domingo a domingo e não deixa a peteca cair. Tem também a Laura, a Rosa e as Patrícias, as minhas amigas que sempre estão falando comigo por aqui. Quem estreia aqui hoje é a Cris Ambroni, também jornalista das boas, corajosa. Homem, nesse episódio, só tem na trilha, que é do meu irmão, o Rubinho Antunes, e do grupo Pode Café, que faz música instrumental do interior para o mundo. O Rubinho, aliás, é o único de uma irmandade só de mulheres. Lá em casa somos eu, Renata, Angélica, Clarissa e o Rubinho. A minha mãe é assistente social, fundou a Associação de Mulheres de Santa Rosa de Viterbo e segue ensinando filhas e netas. Eu sou a Daniela Antunes e nesse episódio eu fiz de tudo. Concepção, roteiro, entrevistas, mixagem, apresentação, direção. Usei efeitos sonoros do Free Sound e estão na descrição os atalhos para os álbuns do Rubinho, do Pode Café e para o canal do Grupo Teatral Porão no YouTube. Se você gostou, compartilha com a turma. Até mais!